Fala pessoal, boa noite. Hoje o Psicast é um videozinho sobre os jogos do Fluminense, do Flamengo e o próximo confronto contra o Vitória. Não tivemos o ao vivo, como geralmente temos, mas não poderíamos deixar vocês, nossos inscritos, sem um vídeo ou alguma coisa relacionada ao Fortaleza, né? Então a gente vai começar hoje falando sobre o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, na sexta-feira passada, onde a gente teve um empate por 2-2. Um empate que distanciou, né, Júlio? O Fortaleza um pouco do título, né? 2x2 não, foi 0x0 o jogo. Fortaleza e Fluminense? Ah, Fortaleza e Fluminense, acho que tá falando Fluminense e Criciúma. Criciúma, Fluminense e Fortaleza, meu filho, é o que interessa. E um 2-2, né? Que a gente começou perdendo. E depois viramos com um gol do Moisés e outro do Marinho. Um belo gol do Marinho, aliás. E um contra-ataque do primeiro gol do Fortaleza entre Martínez, né? Sim. Martínez, Lucero achando o Moisés. Mas infelizmente, quase ali na reta final do segundo tempo, o Fluminense conseguiu achar um gol ali na falha defensiva do Fortaleza, né? Então, minha visão do jogo ali foi que o Fortaleza poderia ter matado o jogo lá no segundo tempo. Tivemos oportunidades, mas infelizmente não aconteceu, né? Aí a bola puniu e sofremos o empate. Qual a sua visão sobre o jogo, Júlio? Então, a gente viu um jogo onde Fortaleza poderia ter matado o jogo diversas vezes com o Hércules, inclusive, pelo amor de Deus, hein, Hércules. Teve ali umas duas chances ali que você podia ter ajeitado e ter chutado melhor. E acabou chutando direto e isolando a bola, né? Só que o Fortaleza, infelizmente, perdeu pontos que eram extremamente necessários para continuar na briga do título. Assim, não acabou as chances, mas agora é muito possível, porque a gente agora necessita que o Botafogo não vença mais jogos. Então teria que perder os dois próximos jogos, um fora e um dentro de casa. Teria que o Palmeiras fazer só até 3 pontos e a gente vencer Vitória e vencer Vitória, Atlético Goianiense e Internacional para ser campeão brasileiro. Então, É umas chances, quase uma ínfimas. porcentagem ali de 0,14, né? Da última que saiu agora após o jogo contra o Flamengo, que chegaremos lá. Mas é um jogo que a gente não poderia ter perdido, né? Que a gente enfrentou um time que tá ali abaixo do G10, né? Enfrentando ali a briga contra o rebaixamento. E eu acho que esses pontos deveriam ser aproveitados. A gente não. Como foi no começo da temporada ali, né? Perdendo aquele jogo pro Cuiabá, foi ponto que fez falta, tá fazendo falta. Tanto o empate ali contra o Bragantino em casa, Cruzeiro também. São pontos que fazem falta hoje nessa briga pelo título, que na época a gente não imaginaria, né? Que ia estar nesse patamar, né? Brigando por título do Campeonato Brasileiro. Sim. Na terça-feira tivemos o confronto contra o Flamengo dentro de casa, né? Um jogo muito difícil que o Flamengo veio sem o Arrascaeta apenas, mas o resto todo titular, o De La Cruz no banco. Sim. Depois no segundo tempo ele entrou. Mas é um time muito forte, apesar de não ter tantos ter alguns titulares na reserva, né? Ou não relacionados, mas é um time muito forte. Porque o Felipe Luiz é um ótimo treinador, tem tudo pra tá crescendo aí no cenário brasileiro. Mostrou isso na base, né? E nos jogos que ele comandou o Flamengo profissional. O Fortaleza começou mal. Muito mal, inclusive. O Flamengo teve chances de abrir o placar. Vou deixar aqui mais uma crítica à arbitragem. Porque aquele pênalti no Moisés, né? Quem diria, hein, que a gente ia ser salvo por Caio Max no VAR? Então, a gente foi salvo também pelo Caio Marques. O mesmo que não chamou para uma possível revisão daquele pênalti no Moisés. Que na minha visão foi pênalti. Não é nem porque eu sou torcedor do Fortaleza, mas é porque eu realmente achei pênalti olhando pelo replay da televisão. E o pênalti do Marinho ali, que no momento eu achei que tinha sido, não vou negar. Sim. Achei que tinha sido pênalti, que ele veio com o braço aberto. Mas na repetição, lá no telão do Castelão, viu que ele recolheu o braço. Então, foi bem anulado. Agradeço aí também. O Daron captou bem. Não Não, vou esconder assim, isso. sobre a questão da arbitragem do Daronco. O Daronco, quando tá apitando
jogos do Flamengo, inclusive, parece que ele fica menos criterioso para dar falta, porque o que a gente viu no jogo, que qualquer toque no jogador do Flamengo e o jogador do Flamengo caísse era falta. Por exemplo, naquele lance quase no final do jogo lá na lateral direita, que o jogador do Flamengo literalmente pulou pra acabar a falta e o Daronco tava no lance e não e deu falta mesmo vendo que o cara tinha pulado. Então, pra mim, o Daronco é muito fraco quando tá apitando jogos quando o Flamengo tá entre os times que tá jogando. Vamos falar um pouco sobre o Fortaleza, né? Que a gente já começou falando que ele começou muito apático. Teve um contra-ataque, Marinho e Moisés, que o Moisés conseguiu roubar uma bola do Wesley. E saiu cara a cara ali praticamente com o goleiro, mas infelizmente deu um passe muito curto pro Marinho, que impossibilitou da gente abrir o placar ali naquele final do primeiro tempo. Um lance que fez muita falta ao longo do jogo, porque no segundo tempo o Flamengo viria a ficar com -1, mas a atitude do Fortaleza não mudou, continuou como um time medroso que não pode acontecer dentro de casa, que a gente é o melhor mandante. Tínhamos apenas 2 empates, o resto vitórias, né, nessa Série A. E o Fortaleza tinha que crescer para cima do Flamengo, apesar de ser um time qualificado. A gente também é uma equipe qualificada, né? Temos um bom meio campo com Rossetto, Hércules e Martins. Rossetto e Martins que eu senti muita falta no jogo. No meio de campo ali apenas o Hércules jogou muito bem. Porque, cara, a gente ganhou um jogo no meio de campo. E praticamente ali o nosso meio foi anulado. Não conseguiu produzir o que vinha produzindo nos últimos jogos. Então eu acho que faltou isso, o meio de campo. Faltou o Moisés no jogo também. Lucero mais uma vez deu aquela... não, a assistência foi no jogo contra o Fluminense. O Lucero muito abaixo também, novamente. Não consegui entender o que está acontecendo com o nosso centroavante, nosso número 9. Marinho buscou muito jogo, jogou muito bem mais uma vez. Mais uma boa partida do Marinho, que tá vindo nessa constância. E assim, o Brits, o Tite jogaram muito bem. Mancuso na esquerda também jogou bem. Então, esses pontos positivos, né? Tite, Brits, Mancuso, Hércules, Marinho da partida. João Ricardo mais uma vez, muito bem. No começo ali do primeiro tempo ele sentiu alguma coisa. Fez até um gesto de substituição que assustou um pouco ali o pessoal da nossa torcida. Mas foi algo que passou, ele continuou no jogo, continuou muito bem. E uma coisa muito desagradável desse jogo foram a quantidade de torcedores do Flamengo na torcida do Fortaleza mais uma vez. Uma coisa que o clube deveria barrar. Torcedores que vão à paisana, né? Inclusive lá no Superior Central tinha pessoas que vieram à paisana, né? De camisa vermelha e bermuda preta, né? Que eu, assim, não é tolerável entrar pessoas com cores assim, principalmente em um jogo onde a gente joga contra um time que é vermelho e preto e a pessoa entra de vermelho e preto na torcida rival. Eu acho que também deveria ser algo barrado pelo Fortaleza. Exatamente. Não só a camisa de certos clubes, como eles fizeram lá, né? A nota. Mas torcedores à paisana. Porque a gente viu assim, foi assim contra o Vasco, contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo. E vai ser recorrente contra um Corinthians, contra um Cruzeiro. Não, assim, a questão do torcedor à paisana, normal, tem muita gente que vai direto do trabalho, esquecer a blusa do Fortaleza e vai pro jogo. Porém, a questão das cores que a pessoa vai à paisana, né? Porque como eu disse, lá no Superior Central tinha gente que foi de camisa vermelha e bermuda preta, claramente fazendo uma sinalização à torcida do Flamengo. E contra o Vasco tinha muita gente de camisa preta na nossa torcida. Sim, sim. Uma coisa que não deveria ser aceito. Eu também não apoio que a torcida vá repudiar, agredir, mas trocar uma ideia que não aceita a certas cores, né, na nossa torcida. E se fosse um torcedor do Fortaleza, saberia sobre isso, né? Mas é uma coisa que é inaceitável. A gente fica muito chateado de ver
essas situações. Mas eu sei que o Fortaleza, a responsabilidade do clube, eles vão, próxima temporada, saber ajustar isso. A logística das entradas, muito boa. Muito boa. Muito boa. Tinha gente Inclusive, reclamando ali na entrada da TUF por causa das grades. Não achei problema. Eu entrei meia hora pra começar o jogo. Foi bem tranquilo. Quem critica, eu acho que é só por falar mesmo, né? Pra querer buscar um motivo pra criticar as coisas da diretoria. Mas eu achei muito. A entrada foi rápida também ali nas catracas sim, a do, questão do acesso. a questão do pré-jogo de entrada foi muito boa, principalmente pra mim, que cheguei faltando 15 minutos pra começar o jogo, mas eu cheguei 15 minutos faltando pra começar o jogo também por erros do trânsito. Eu tô falando isso já a questão da MC e órgãos competentes que não organizaram o trânsito da forma que deveria ser organizado. A única mudança no trânsito que eu realmente vi foi ali depois da BR, ali entrando na Avenida Alberto Craveiro, tinha uma hora que uma parte da avenida parava para outra conseguir entrar. Porém, mais à frente, principalmente ali na rotatória, ali dando pro posto e também já indo pro lado da norte, faltou ali a MC barrando uma parte de andar enquanto a outra passava e vice-versa. Então, um ponto positivo para a logística do Fortaleza pré-jogo, que pela primeira vez assim, eu vejo que realmente funcionou muito bem, né? Quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, a gente elogia. Então, contra o Flamengo muito boa, principalmente para pessoas chegarem em cima da hora como eu, que cheguei 15 minutos antes. Entrou na Superior Central tranquilo. E é isso. Então, parabéns pro Fortaleza e melhorem, né? A questão dos órgãos de trânsito. Cara, vamos falar um pouco sobre o confronto contra o Vitória, dia 1º de dezembro, né? Um jogo importante pra gente que busca a fase de grupos da Libertadores, né? Dependendo do jogo contra o Botafogo, agora na Botafogo e Flamengo, né? Pela Libertadores. Se o Botafogo conquistar o título, Botafogo a gente... e Atlético. Que eu falei o quê? Botafogo e Flamengo. Vixe. Botafogo e Atlético Mineiro, lá na Argentina. Dependendo de quem conquista o título, né? Que a gente depende muito do Botafogo já pra ir direto no próprio sábado mesmo, pra fase de grupos. Caso contrário, uma vitória ali e um empate do São Paulo contra o Cruzeiro. A gente já consegue essa classificação pra fase de grupos, porque a gente tá a 6 pontos do São Paulo, que é o sexto colocado, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente vença lá no Barradão, domingo. Vai ser um jogo difícil, porque o Vitória vem muito bem, vem tirando pontos de time grande. Foi assim contra o Palmeiras, contra o Botafogo. Vão querer complicar a vida do Fortaleza, é claro, porque eles estão brigando ali, querendo ou não, por uma vaga na Sul-Americana, que eles estão vindo numa crescência com o Thiago Carpini muito grande, né? O Alejandro, que tem que ficar de olho nele, tá fazendo muitos gols nessa Série A. Foi uma surpresa para o campeonato. É um jogador que está sendo bem regular nessa boa fase do Vitória. Agora com 5 nordestinos, né? Que subiu o Sport Ceará agora. O Nordeste mostrando sua força no cenário brasileiro. Um quarto da Série A, só de nordestinos. Agora os clubes do Sudeste vão ter que viajar. 2 jogos aqui no Ceará. 2 jogos na Bahia. E um jogo em Pernambuco, né? Então acho que vai ser bastante interessante isso. Muitos clássicos agora, em 2025. Mas eu acho que vai ser um jogo bom. O Fortaleza vai manter a formação, manter a mesma escalação, né? Ali com o Brits na direita. Não sei se ele pode colocar o Tinga. Porque a gente vai estar com o Mancuso suspenso. Né? Não sei se vai ter uma volta do Bruno Pacheco. Porque Kusevich, Tite, né? Na defesa ali, João Ricardo. Eu acho que é uma preferência do Vojvoda pelo Tinga. Tite que renovou agora, até o final de 2025. Uma cláusula automática por partidas. Então, tá jogando bem. Sim, tá jogando. É um bom reserva. Quando entrar pode ajudar a gente, então não vejo um porquê. Mas de 2025 ele não pode passar. Gratidão ao Tite por tudo que fez ao Fortaleza e vem fazendo. Hoje é aniversário do Marcelo Boeck, um dos nossos ídolos do clube, que desde 2017
carrega o escudo do Fortaleza no peito, né? Ele curtiu minha homenagem pra ele. Então, gratidão Boeck por tudo que fez ao Fortaleza e vem fazendo como assessor, né, do clube. Então, isso é muito importante, ter um ídolo trabalhando no clube hoje em dia, como é o Rinaldo, nas categorias de base, né? E por aí vai. Cara... E também o Erandi, né? Que também trabalha Erandi, exatamente. Mas trabalha como treinador do futebol feminino do Fortaleza. Na terça-feira o Bechara tava lá na Arena Castelão. É um ídolo pro futebol cearense, sim. né? Cara, e qual a sua visão sobre o jogo, Júlio? De domingo, esse confronto difícil contra o Vitória da Bahia, mais o clássico nordestino. A gente sabe que o Vitória tá numa crescente no campeonato. É um time que praticamente já se livrou da chance de rebaixamento. Tem apenas 1% de chance aí de cair. Então, pra mim, a luta do Vitória já é por uma vaga na Sul-Americana. E, claro, tem uma chance muito pequena de pegar uma pré-Libertadores, mas... Enfim, hoje o foco do Vitória é conseguir uma vaga na Sul-Americana. Ele vai pegar um Barradão que provavelmente estará cheio. Inclusive o momento do Vitória na temporada. Sim. Como dito anteriormente, é um time que já praticamente se livrou do rebaixamento. É um time que já tá lutando pela Sul-Americana. E espero um jogo bom. Espero que o Fortaleza mude um pouco a mentalidade que teve contra o Flamengo. Que pra mim, a mentalidade do Fortaleza contra o Flamengo foi fraca. Inclusive deixando muito o Flamengo jogar. E no final do jogo ainda teve aquele lance de perigo do Flamengo, que quase marca um gol. Teve bola na trave. Então o Fortaleza tem que mudar. Tivemos o lance do Breno Lopes, né? Que o Rossi foi buscar no cantinho aquela bola. Sim. Felizmente ele não conseguimos fazer o gol, mas acontece. Então, como também citado anteriormente, Mancuso está suspenso. Eu creio que o Vojvoda tenha uma escolha melhor, sim, de ver melhor o Tinga para substituir o Mancuso. Pra mim acho que ele vai de Bruno Pacheco pra mesmo. mim não é. Pra mim eu prefiro muito mais o Pacheco. Mas é isso, a gente tem que lutar, porque se a gente já vencer contra o Vitória, dependendo dos resultados, a gente já pode estar garantido na fase de grupos da Libertadores da América. E é isso. Cara, e assim, o Fortaleza sempre teve uma mentalidade vencedora. Não importa a partida, como diz Marcelo Paes, Juan Pablo Vojvoda, jogo a jogo. E o Fortaleza, jogo a jogo, com a mentalidade vencedora, não pode se esconder de jogos contra clubes grandes, porque a gente já ganhou do Flamengo lá no Maracanã esse ano. Poderíamos ter ganhado aqui em casa, com o apoio da nossa torcida, que batemos um recorde, né, de renda, 3 milhões e 35 mil Querendo reais. ou não, a torcida do Flamengo, né, os mistos ali, eles deram uma renda extra, né, 2 milhões e 500. Então, não vejo... Foi menos. Foi menos? Foi... Mas não foi os 10 mil todo? Sim, mas não foi todos pagando R$250, como tinha a meia como também? dito pelos canalhas do canal, que dizem que o Flamengo, que a torcida da Flamídia colocou 2,5 milhões de renda. Não é isso não, meu querido. Verifique, abre lá o bordeiro do jogo pra você ver um negocinho. Mas não adianta. Teve gente falando que a gente ia bater o recorde deles, mas não tinha como. Não tinha como. Pelo espaçamento, né, da Norte ali e tudo, por causa da torcida adversária. E eu acho que agora, como o último jogo é contra o Internacional, vamos ter um público melhor, por conta que tem, querendo ou não, aquela aliança com a torcida do Internacional, tanto a TUF como a JGT. Então, não vejo por que não liberar um espaço maior. Mas assim, sobre a questão de espaçamento e público, vai ser muito difícil bater esse recorde. Por quê? Não, com certeza. Porque necessita obrigatoriamente ter o local dos torcedores do Inter e ter o espaço entre do policiamento ali. Qual foi a grande sorte do Ceará? Porque pegou um time que não é popular, que não tem muita torcida fora de Minas Gerais. Também não tava brigando por mais nada. Que inclusive o América não tem
a terceira força, a terceira maior torcida de Minas Gerais. Por isso que a gente vê muitas vezes o Independência, né, que é o estádio Vazio, do vazio. América Mineiro, extremamente vazio. Então, o Ceará aproveitou que viu que o América não ia colocar o público e disse assim, vamos ceder um camarote para vocês. E foi lá e conseguiu lotar o Castelão. Cara, já que a gente falou um pouco aí sobre os jogos, né? Vamos falar sobre o mercado da bola do Sim, sim. Fortaleza. Dia 1º de janeiro, Paul Fernandes se juntará ao elenco do Fortaleza para a pré-temporada, visando aí a Orlando Cup, né? Copa Sim. Disney. Eles pegam Santos e Atlético Nacional Da Colômbia, né? no estádio Interco Stadium em Orlando, Flórida, Isso. e no Oceloa Country Stadium, que fica em Kissimmee, na Flórida também. São cidades extremamente perto, como se fosse Fortaleza e Calcaia. Cara, o Emerson Júnior postou que o Pochettino do Fortaleza vai defender o Bahia em 2025. Mas teve uma nota do Fortaleza. Não foi diretamente do Fortaleza, mas por pessoas próximas ali ao clube, que o Pochettino trata já da renovação com o clube. E o Fortaleza falou que só sai por um valor bom. Hércules, segundo fontes, tá palavrado com o Palmeiras. A boa relação entre clube e os clubes, né, no caso. Vai viabilizando o negócio, mas não sei como vai ser, se vai envolver jogadores, já que o Breno Lopes veio de lá e já é nosso, já renovou antes mesmo do interesse do Palmeiras no Hércules. Não sei se vai ser financeiramente falando, então é algo de interesse da torcida, né, que tem um esclarecimento. O Emerson também postou que o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, que teve passagens por aqui, tá de volta ao clube. Eu não sei, não consegui entender sobre a situação, fontes, nada, mas se vier, é porque o Felipe Jonathan deve sair. Sim, com certeza. Infelizmente ele não conseguiu agregar, né, no clube, veio com expectativa muito grande, porque cresceu aqui, torcedor do clube, mas infelizmente na lateral esquerda não conseguiu. Ou o Vojvoda, como sempre, pode achar uma função pra ele dentro do Fortaleza, né? Sim. Sobre a questão do Capixaba, né? Eu acho que assim, com a queda, assim, que o Bragantino tá lutando, lutando ali no Z4 pra não cair, né? Todo mundo sabe. Então, em caso de uma queda do Bragantino, eu acho que realmente vai ter uma debandada grande de jogadores que vão estar saindo no Red Bull Bragantino e muitos realmente procurando ex-clubes, como o Capixaba. Capixaba saiu daqui de uma forma muito boa. Ele saiu pela porta da frente. Saiu pela porta da frente. Com certeza. Explicou porque também estava saído. Nunca foi desonesto, como certos jogadores que foram parar no Bahia. A proposta do Red Bull Bragantino foi boa. Teve também a conversa pra ele ir pro exterior, caso se destacasse aqui no Brasil. Então, saiu pela porta da frente, saiu como um jogador de respeito. E que as portas estarão abertas pra ele voltar. Realmente o Capixaba realmente E é um bom lateral, eu gosto, muito bom. Cabo- Ofensivamente, O defensivamente. Capixaba é um ótimo jogador, então adoraria ter ele de volta pro Fortaleza. Se for como tá dizendo a fonte, já tá de volta, então é muito bom ouvir isso. Capixaba vai agregar muito ao clube. E quem sai pela porta da frente do Tem Fortaleza direito a retorno. sempre tem direito a retorno, diferente de certas pessoas que foram parar no Cara, Bahia. se o Pochettino sair por uma boa compensação financeira, não vejo o porquê. Já que o Fortaleza também tá com interesse em um meio campista, né? Já Sim. não sei se visando essa possível saída dele. Mas se ele sair, fez muito pelo Fortaleza desde que chegou. Só gratidão. Mas não sei. Eu acho que ele gosta daqui, já tá ambientado com o clima, né? Rosseto provavelmente vai renovar até 2027. E tá vindo mais um goleiro, já que Santos e Kozlinski devem sair, né? E além Kozlinski do que Breno, agora né, que também tá vindo do é o Grêmio. prêmio, é o Breno mesmo que eu tô falando. Que já que o Kozlinski, né, encerrou o vínculo dele agora, sempre que entrou atuou bem. Santos, infelizmente, um grande goleiro, não conseguiu se adaptar, não conseguiu se firmar aqui, porque a gente tem João Ricardo, né?
E um goleiro do nível do Santos merece ser titular em algum clube grande, já que aqui no Fortaleza temos um grande goleiro. Breno Vino, já vi alguns jogos dele na Série A pelo Grêmio, tanto no Campeonato Gaúcho. É um bom goleiro, seguro. Se vier, é um bom banco, junto ao Magrão. Então, não vejo o porquê não trazer, né? Sim. E o Fortaleza, pelo que eu dei uma breve pesquisada, tem interesse em um lateral esquerdo, que no caso seria o Júnior Capixaba, o meio-campista, um ponta-direita. Cara, o ponta-direita, visando assim um rebaixamento, eu não sei como é o mercado dele, é Linho. Sim, ali um Vinícius Bragantino seria uma ótima Eu escolha. não sei quanto é o valor dele de passe, posso até dar uma breve pesquisada aqui, cara. Porque é um jogador que me interessa. É um jogador muito bom. Então, eu não vejo um porquê, caso o Red Bull seja rebaixado, não trazer, né? Como O eu digo- valor dele é 15 milhões de dólares. É muito difícil chegar. Mas assim, com o Bragantino caindo pra segunda divisão, eu vejo que muito jogador que Ele tá foi no- vendido. Ele Ele tá foi mais no vendido? Bragantino, não. Ele foi vendido dia 13 de setembro. Ele foi vendido pro Toluca do México. Ah, então tá bom demais, o cara vai Ele jogar tá no mais México. nem aqui. Foi vendido por 83 milhões de reais. É porque assim, Eu achei que ele ainda tava aqui. Pra o tu ver como eu tô acompanhando. que o Bragantino, ele, como eu já disse anteriormente, vai ter a demandada grande da Red Bull Vai. Bragantino. O Atlético Paranaense também vai se livrar de alguns bons jogadores, né? Oi? O Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense eu acho que já tá Não, se mas encaixando. mas é o que as fontes lá do Paraná dizem, que o Aham. Atlético vai se livrar de alguns jogadores pra dar uma relaxada na folha. E eu acho que o Atlético Goianiense tem alguns nomes bons que o Fortaleza pode dar uma olhada ali, né? Sim, sim. Tem aquele meia deles, o Shailon. Shailon, Cara, grande Shailon. é um jogador muito bom, interessante. Eu acho que caberia. Isidro Pita, do Cuiabá. Não Pronto, sei como é o valor de mercado dele também. o Pita. É um jogador novo, bom. Eu acho que valeria o investimento, né? Já que agora a gente vai entrar um Inclusive o Cuiabá valorzinho. já tá realmente já. Cuiabá e Atlético Goianiense são os dois clubes Cuiabá e Atlético rebaixados. Goianiense, aí temos quem lutando pra não cair. Red Bull Bragantino, Fluminense. E o Bragantino, o Fluminense, que. Eu acho que o Grêmio voltou ali pra E o briga. Atlético Paranaense também, mesmo já se recuperou um pouco, mas ainda segue na luta. Inclusive vai ter aí um confronto direto, né? Porque pega o Fluminense na próxima rodada. Cara, Red Bull Bragantino, Criciúma, Fluminense, Atlético e Grêmio. E o Nick Bolazier? O que é que você acha de Cara, Nick Bolazier? Eu acho a idade dele muito avançada, mas é um bom jogador. Mostrou isso pelo Criciúma, mas tem uma idade já avançada, então a gente já tem muitos jogadores de uma idade limitada já, então não vejo por que trazer. Então não é meu foco. Aham. E também a gente também pode focar aí também se eventualmente, caso aconteça uma queda do Fluminense também, né? Tem muito jogador no Fluminense que merece. Germancano é um que eu creio que com o Fluminense caindo, o Cano deva sair. Também tem Martinelli, também que também deve sair. Samuel Xavier, pronto, um lateral aí Samuel Xavier. Thiago Ele é ídolo do Santos. rival. Eu acho que ele não pisaria aqui. Thiago Santos também. Então tem muito jogador lá no Fluminense que também são interessantes. O Shailon é bem barato. 2 milhões de euros. Só que a questão aí do transfer market é que de vez em quando não bate, fica certo o valor e de vez em quando 2 milhões realmente de euros muda dá muito. o quê? Dá umas 10 milhas? Dá uns 12 no máximo. 2 milhões. Ó, tem Marquinhos também que tá no Fluminense também tem. O Marquinhos do Arsenal? 12 milhões de euros. É. 12 milhões e 700. Caberia, já que o Machuca vai ser vendido. E foi comprado por praticamente esse valor, né? Foi comprado por 12 milhões de Tem reais. Terans também, que Terans não tá sendo utilizado no Fluminense. Ele é que é novo? Terans tem uns 33, eu acho. 33. Eu gosto. Terans bate bem na bola, bate bem em falta. É um jogador interessante. Mas eu ainda ficaria com Shailon, pela idade, 28 anos. Uhum.
E com certeza, com o Alex Santiago agora novamente no departamento de Sim, sim. futebol, ele vai, junto com, com o scout do Fortaleza, né? Eu sinto muita falta de jogadores, de muitos jogadores brasileiros aqui, porque quando a gente tá vendo o Fortaleza indo pro mercado, eles procuram muito sobre jogadores argentinos É a ali. indicação do Vojvoda, né? Muita indicação do Vojvoda, então... O Cifec ele Sim, trabalhando sim. bem. Eu acho que o Pedro Augusto também deve sair agora em Eu creio que o Pedro 2025. Augusto saia pra empréstimo. Não creio que ele É, seja, pode ser, por empréstimo. negociado. Para um clube da Série A, um clube da Série B. Mas Pedro Augusto, eu acho que ainda a gente tem que ver aí, ver como é que ele vai começar a temporada. Tem Orlando Cup aí, que são 2 jogos bem interessantes pra gente acompanhar, que a gente pega o Santos voltando, né, voltando pra Série A com um time extremamente interessante. Ainda, se eu não me engano, o Santos ainda não anunciou o novo técnico, acho que eles estavam querendo Arthur Jorge pra comandar o Santos na Série A. Tem que ver quem é que vai sair, quem é que vai ficar lá no Santos. Então, também pega o Atlético Nacional, um clube grande lá da Colômbia. Também tem um elenco super interessante. Então, bora ver como é que vai ser essa pré-temporada. Bora ver como é que vai ser o início do Cearense. Inclusive, o primeiro jogo do Cearense deve ser aquele misto grande de jogadores. Jogadores estão voltando de empréstimo, os jogadores da base. Então, vai ser também interessante ver esse primeiro jogo pra gente ver quem é que a gente pode preservar e conseguir colocar no time principal. Então, acho que é isso, né? Sim. Já falamos tudo que tinha pra falar. Aqui a gente encerra mais um Psicast, mais uma quinta-feira. Queria agradecer a galera que vai assistir esse vídeo. Vamos estar divulgando aí nos nossos canais oficiais, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Tamo junto, galera. Obrigado aí pela presença. Até próxima quinta-feira com convidado no ao vivo, tudo normal. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis, obrigado pela presença. Valeu! É o Lion.